Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do tema que está cada dia mais falado nos jornais de todo o mundo e que não é um tema bom. A gente vai falar do filme É Assim que Acaba e vamos falar, sim, de violência contra a mulher. Não gostaria de falar desse tema, não gostaria, mas ele é muito necessário. Então, fica aí que a gente vai ter que conversar. Bom, para falar desse tema, eu vou chamar o Damião para trazer para a gente algumas informações sobre o filme e logo a gente volta para conversar um pouquinho mais. É assim que acaba. Importante a reflexão hoje desse tema, data de lançamento 9 de agosto de 2024 nos Estados Unidos. O diretor, Justin Baldoni, 2 horas 10 minutos de duração, um drama. É assim que acaba. É uma adaptação cinematográfica do livro do mesmo nome, da autora Colleen Hoover. No filme, Lily Blow é uma mulher que, após vivenciar eventos traumáticos na infância, decide começar uma vida nova em Boston e tentar abrir o próprio negócio. Como consequência dessa mudança de vida, acredita que encontrou o amor verdadeiro, é ali um neurocirurgião, até que seu primeiro amor e uma ligação com o passado retorna para a vida de Lily. O filme É Assim que Acaba. Aborda o tema de agressão doméstica e mais, fala sobre como encerrar ciclos de violência, Tati. Esse filme fala sobre tudo isso. Vamos tentar fazer uma coisa leve, embora o tema não agrade a ninguém, pelo menos não deveria agradar ninguém. Mas antes da gente começar a falar sobre esse tema e sobre esse filme que se chama É Assim que Acaba, eu quero agradecer você que está aqui com a gente, assistindo no nosso canal do YouTube, Tatiana Benites. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, segue a gente, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos e escreve para a gente, deixa seu comentário. Quanto mais comentário vocês deixarem, melhor para o nosso canal. E muito obrigada a você que está assistindo a gente da TV Mundo Maior. Obrigada a você que está ouvindo a gente da Rádio Boa Nova. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. Escrevam para a gente, mandem os comentários para nós. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, entra no canal no YouTube para você conhecer, tá bom? Fica aí o convite. Antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar aqui a nossa vinhetinha e depois que a gente passar a vinheta, a gente já vai começar. O papo é sério hoje, hein? Vinhetinha passada e agora a gente vai começar a falar do filme É Assim que Acaba. Um filme muito bom, que traz pra gente uma reflexão de um tema muito atual. Infelizmente, um tema muito atual. Por que infelizmente? Porque a gente está falando de violência doméstica. É um filme que começa muito fofo, um filme que começa muito bonitinho, onde as pessoas se apaixonam, onde um jovem casal, né, se apaixona e fala, ai, que legal, encontrei a pessoa da minha vida. Embora sejamos pessoas diferentes, de culturas diferentes e tudo mais, somos pessoas que realmente somos muito felizes juntos. No entanto, porém, sobretudo, todavia, o que acontece é o que nós vemos hoje em dia acontecer, infelizmente, na questão hoje em dia tão falada do feminicídio, né?
Começa numa violência doméstica, começa numa violência psicológica, antes da violência física, isso é importante dizer, antes da violência física começa a violência psicológica, né? É o você não pode fazer isso, eu não gosto dessa roupa, você não vai sair assim, você me promete que você não pode fazer tal coisa, que você não vai falar com fulano, que você não vai para aquele lugar. E essas pequenas violências, que eu costumo dizer, não são pequenas. Essas pequenas violências não são pequenas, tá? Ai, que eram pequenas coisinhas que ele fazia para mim. Será que são pequenas? Você se negou, você deixou de ser você, porque aquela pessoa falou que não gostava que você usasse aquele tipo de roupa, que não gostava que você ouvisse aquele tipo de música, ou que você frequentasse aquele local, ou que você falasse com aqueles seus amigos, ou que você saísse com suas amigas. Então, não são pequenas ações, não são pequenas violências psicológicas, são grandes, porque as consequências disso são grandes também. E através dessas coisas que tanta gente acha que são pequenas, elas vão se somando, porque você permite uma vez, depois você permite a outra vez, depois você permite a outra vez. E quando você não quer mais permitir, você não vê mais saída, porque você não tem mais forças e nem como falar não, não permito. Então, o que muita gente fala, ai, por que ela não saiu dessa relação? Por que ela não falou isso para ninguém? Não é fácil. Não é simples assim. Não é uma palavra. Não é um pedido de socorro tão fácil. Sabe por quê? Porque quando você fala não para as outras pessoas e sim para o agressor, você está se negando, você está se humilhando, e isso depois que você se dá conta, você vai falar, como é que eu vou falar isso para minha mãe? Como é que eu vou pedir ajuda para essa minha amiga que eu falei para ela que não, que eu que estava certa, que ela estava errada? A gente se sente humilhada, né? Se sente inferior. Talvez não tenha mais aquela rede de apoio que tinha antes, porque você vai se afastando das pessoas. Então não é fácil, não é simples. E a gente tem que respeitar essas pessoas e tem que apoiar essas mulheres que conseguem ter coragem, que conseguem ter voz para falar. Eu me arrependo, ou eu errei, ou eu falhei, eu acreditei, né? Porque às vezes, e a maioria das vezes, é a ingenuidade de acreditar nesse amor, né? De acreditar no outro, né? Porque a gente acredita. A gente não vai acreditar que uma pessoa, que você está se envolvendo com uma pessoa para a pessoa te agredir. E o filme fala disso. Começa com uma história linda, como todas as histórias lindas de amor, mas que traz essa reflexão sobre a violência contra a mulher. Damião, fala um pouquinho sobre o tema que eu acho que pesei o clima. Não tem, é que não tem jeito, né? Para os homens que estão assistindo essa sessão pipoca, quando a mulher diz não, é só respeitar, gente. É só respeitar. E aí vou começar, então, falando de violência na mulher, pegando a questão 820 de O Livro dos Espíritos. Está lá a pergunta de Kardec. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? A resposta da espiritualidade é exatamente tão perfeita. Deus
deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Lembrando um dos ensinamentos de Jesus: não façai aos outros o que não queres que os outros os façam. A violência é o resultado do egoísmo e da falta de amor ao próximo. A gente já começa por aí. É bem isso. É bem isso. E é isso mesmo. A violência é o resultado do egoísmo e da falta de amor ao próximo. A violência doméstica é considerada um ato grave, um desrespeito às leis divinas, um reflexo da imaturidade moral do agressor. A agressividade revela o egoísmo, o orgulho. Sabe as chagas da humanidade? Está aí. Egoísmo e orgulho. E a falta de controle sobre os instintos primitivos, indicando que o agressor é um espírito que necessita do quê? De reeducação. A Organização Mundial da Saúde define a violência doméstica contra as mulheres como qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em danos ou sofrimentos físicos, sexuais ou mentais para as mulheres, inclusive de tais atos, coação ou privação arbitrária de liberdade, seja em vida pública ou privada. Para a doutrina espírita, a raiz da violência está na falta de desenvolvimento moral. Questão 756 do Livro dos Espíritos diz: a sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfajosos? E a resposta da espiritualidade: a humanidade progride. Esses homens em que o instinto do mal domina é que se acham deslocados entre pessoas de bem. Desaparecerão gradualmente, como um mau grão se separa do bom, quando este é joeirado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Tati? A violência é o resultado de um egoísmo, né? Então, o que são essas... Por que será que a gente tem que passar por essas relações amorosas abusivas? Será que a gente tem alguma coisa para aprender com isso? O que será que nós temos que aprender com essas relações abusivas? Com essas relações violentas? Será que nós temos que nos calar? Será que nós temos que reagir a essas violências? Será que nós não estamos aí para aprender com essas situações? Que as mulheres foram tão privadas de tantas coisas há tanto tempo, né? Faz pouco tempo que nós pudemos trabalhar em alguns lugares que são considerados masculinos. Faz pouco tempo que as mulheres conseguiram espaço no esporte, porque o esporte era considerado masculino. Faz pouco tempo que as mulheres conseguiram ser chefes em grandes empresas, porque antes era um domínio totalmente masculino. Então, será que a gente não tem que aprender que a mulher pode estar onde ela quiser, do jeito que ela quiser, e ela pode tomar o espaço que ela quiser, contanto que ela respeite o espaço do próximo, e que o homem pode fazer o mesmo, contanto que ele respeite o espaço da mulher? Tudo, gente, a base é o respeito. E o que é uma relação saudável? Uma relação saudável é aquela onde a gente consegue ter o diálogo, consegue ter o carinho, falar o que a gente pensa, expressar o que a gente sente, da forma melhor que a gente tem. Né? Isso é uma relação saudável. A relação saudável é a gente conseguir se expressar e ser quem é. Usar a roupa que quiser, aceitar e respeitar o próximo, né? Aceitar a opinião e falar, que bom que você tem a sua opinião, mas eu penso diferente. Eu penso de outra forma, né? Então,
a relação saudável, ela nasce do respeito. Ela nasce da necessidade de estarmos juntos em paz. Se eu quero paz e quero que o outro esteja em paz, para que eu vou agir de uma forma diferente? A agressão, ela acontece porque alguém se sente inferior ao outro. A pessoa que age com violência, ela está agindo com egoísmo, mas ela está agindo assim porque ela não tem argumentos. Ela não tem argumentos, então ela vai partir para a agressão verbal ou física. Né? Quando a gente tem argumentos, quando a gente tem consciência, a gente tem educação, a gente vai buscar onde eu posso ter a solução daquilo. Onde eu tenho um argumento para que esta pessoa não fale desse jeito comigo, não pense dessa forma. Agora, aquela pessoa que vai utilizar, né, de um processo psicológico para te persuadir a fazer aquilo que você não quer, para agradar o próximo, né, é o ego que está falando mais alto. É o egoísmo que está falando mais alto. É o sentimento de inferioridade. Por que essa pessoa precisa mudar o outro? A gente já sabe que a gente não muda o outro, a gente só muda a gente. Isso quando a gente quer, né? Porque às vezes a gente não quer mudar, a gente continua do mesmo jeito, né? Então, quando a gente quer fazer esse esforço de se melhorar moralmente, a gente vai se esforçar para ser uma pessoa melhor. A pessoa que precisa ficar persuadindo o próximo para que as outras pessoas pensem como ele, né, que façam como ele faz, do jeito que ele quer, né, já tem alguma coisa errada aí, porque essa pessoa não está bem resolvida com ela, né? E o que a gente precisa entender é que aí é um problema dela, não é um problema seu. O que ela pensa sobre você não te define. Né? E imagina só, se a gente está fazendo uma análise espiritual, que tipo de energia fica ao nosso redor quando essas pessoas violentas entram em ação? Que tipo de espíritos estão rodeando essas pessoas que estão querendo persuadir a gente, que estão querendo fazer com que a gente faça o que eles querem, do jeito que eles querem? Né? Essas pessoas que têm essas energias repentinas de qualquer coisa já vai partir para agressão, né? Que tipo de espíritos estão ali influenciando? São espíritos bons? Não. Os espíritos bons são aqueles que vão acalmar, vão tentar acalmar essas pessoas, que vão tentar nos acalmar, buscar uma solução, buscar uma ajuda. Então, dependendo de como nós vibramos, é o que nós atraímos para nós, né? E o filme traz essa reflexão tão forte por causa da violência doméstica, e traz também a visão da rede de apoio. A rede de apoio, gente, a gente precisa ter uma rede de apoio forte. Às vezes a gente fala, mas eu não tenho família, ou a minha família é muito distante. As mulheres deveriam apoiar elas mesmas, fazer parte de grupos de mulheres, que seja um grupo de mulheres amigas, que seja um grupo de mulheres empreendedoras, que seja um grupo de mulheres que tenham algo a ver com elas, né? Um grupo de rede de apoio de mulheres. Existem muitos no mundo inteiro. Digo aqui um, que existe também no Brasil, que se chama Linin,
né? Um grupo de mulheres que se apoiam, não é nada essa coisa de feminismo radical e nem nada disso, mas são mulheres que se unem para se auxiliar, né? Então, acho que é importante, porque no filme mostra a amizade, o quanto a amizade pode ser importante para esses processos, nos momentos em que a gente acha que a gente não tem ninguém do lado e simplesmente quando a gente abre a boca para falar com um amigo, a gente consegue uma solução, né, Damião? Olha, assistindo é assim que acaba, a Tati levanta uma situação que a cena está na minha cabeça, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas a amizade entre a Lily e a irmã do neurocirurgião, né? Linda cena, linda, ver como ela apoia a Lily, sendo a amiga que todos gostaríamos de ter, aquela conexão verdadeira, sem julgamento, e de como elas são fundamentais na nossa vida. É linda, a cena é belíssima, belíssima, sabe? Porque no Espiritismo, enxergar a amizade como um laço de amor puro é uma lei natural de afinidade. A doutrina ensina que esses vínculos não se limitam à vida terrena ou à família consanguínea, unindo almas com níveis evolutivos semelhantes que já se conheceram de vidas passadas. Gente, é lindo, é o que a Tati estava comentando, essa rede de apoio, quanto ela é importante, né, nas nossas vidas, nos momentos desafiadores, você parar e ter alguém para poder falar aquilo que você para e está sentindo e fala, poxa vida, sem julgamento, né? E aí, uma outra parte que eu também acho lindo do filme é lembrar que a vida é cheia de escolhas difíceis, que muitas vezes o caminho para a felicidade passa por decisões dolorosas. E a gente lembra que encerrar ciclos significa reconhecer que uma etapa do aprendizado foi concluída. Isso envolve praticar o desapego, o perdão, a gratidão pelas experiências, entendendo que as relações e fases são oportunidades de evolução espiritual para ambos os lados. Então, é necessário que essa reflexão de que a fé e com a certeza de que os ciclos terminam dentro do seu aspecto de aprendizagem para dar início a outros e que as pessoas de todos os seres envolvidos permanecem de uma forma ou de outra presentes em nossas vidas e um retorno, sabe? E o importante é que nesses momentos estejamos do pensamento elevado para então perceber, claro, que estamos prontos para receber essa oportunidade de um novo ciclo, Tati. A gente precisa encerrar esses ciclos, a gente precisa aprender a encerrar esses ciclos. Lembrando de Eurípides Barçanufo, sempre, sempre lembro de Eurípides Barçanufo, quando ele fala dos ciclos, né? Quando a gente repete muito os mesmos ciclos, né? O que será que a gente tem que aprender com isso, né? Se tá tudo muito repetitivo, eu não consigo sair disso, então eu saio de uma relação que já era assim, de repente eu entro numa outra relação e falo, essa tá ótima, acontece a mesma coisa, depois acontece a mesma coisa, o que eu preciso aprender com isso? Quando a gente consegue parar e aprender e falar, bom, peguei o que eu tenho que aprender, né? Não vou mais repetir isso. Eu agora escolho não repetir mais esse ciclo. E daí, por escolha, a gente quebra esses círculos, né? E isso é muito importante na vida de todos nós, na vida de todos nós. O filme mostra essa reflexão da quebra dos ciclos, né? Porque mostra também um passado de violência já na infância, né? Uma coisa que já acontecia com ela no passado, né? Então, quantos de nós já não temos essas experiências também, que a gente continua trazendo para nós e falando, o que eu tenho que aprender aqui, né? E uma das coisas mais bonitas que eu acho do filme mostra que quando a gente faz algo bom para alguém, isso tem um retorno.
Às vezes não é como a gente acha, às vezes não é por onde a gente acha, ou no tempo que a gente acha que deveria acontecer, mas tudo que a gente pratica de bom para alguém, todo ato positivo que nós fazemos para outra pessoa, retorna para nós, cedo ou tarde, de uma forma ou de outra, por um lugar ou por outro, por uma pessoa ou outra. Isso sempre retorna para nós. Porque o bem, gente, ele sempre vai vencer no final. Ainda que nós estejamos no planeta de provas e expiações e que alguém diga o contrário. Acredite, toda a bondade que nós fazemos para o próximo, sem querer nada em troca, essa bondade, esse ato, vai voltar para nós em forma de gratidão, de alguma forma, de alguma maneira. Isso vai chegar para nós. Então, coisas que a gente às vezes nem imagina, que às vezes a gente falou algo para alguém que para nós não foi nada, não tocou, não representou nada, mas para outra pessoa era tudo que ela precisava ouvir. Para outra pessoa, salvou a vida dela, salvou o dia dela. Então, é muito importante esses atos que a gente também fala, pequenos atos, que às vezes para nós é tão pequeno, mas é tão grandioso para o outro. Então, essa reflexão, para mim, é a mais bonita do filme. O filme se chama É Assim que Acaba, né? E fala aí de encerramento de ciclos, fala de violência contra a mulher, de violência doméstica, né? Fala de amizade, mas fala da bondade humana. Talvez tenha ficado numa linguagem subliminar ali no filme, mas para mim foi o que mais ficou desse filme e que faz o filme me parecer um pouco mais leve do que ele foi. Porque eu assisti esse filme, eu sofri muito com o filme, eu fiquei uns 3 dias sem poder falar dele e sem poder ver muitas coisas sobre o assunto, porque realmente mexeu comigo. Mexeu comigo por ser mulher, por já ter passado por algumas situações, por ter visto algumas situações, né? E porque eu acho que é um filme necessário para que as pessoas possam ver e possam refletir sobre as coisas que nós estamos vendo acontecer atualmente. Não é normal a gente considerar que tudo bem esse número de feminicídios. Não é normal a gente considerar que está tudo bem uma pessoa ser maltratada. Não é normal. A gente não pode normalizar isso. A gente tem que dar as mãos, a gente tem que ajudar. Né? A gente precisa se unir para que isso não ocorra mais. E se isso ocorrer, a gente está ali para apoiar aquela mulher que precisa. Então, acho que o filme traz reflexões duras, né? Para mim, foi um filme que foi duro ali de assistir, mas que eu fico com a mensagem da bondade de praticar o bem e desse retorno que nós temos da espiritualidade. Quando nós fazemos algo bom, nós também recebemos, porque todos nós somos merecedores de todas as coisas boas que acontecem para nós. Bom, gente, é isso. Semana que vem a gente está aqui para refletir um pouquinho mais sobre um novo filme. E já que você está aqui até agora, deixa seu like, deixa seu comentário aqui pra gente, porque assim você ajuda a gente também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.